de casa, sejamos todos bem-vindos a este momento de reflexão, de expansão de consciência. E para dar início a essa tarefa, como é de costume nessa casa, nós vamos fazer uma prece. Então, eu vou te convidar que, de olhos fechados ou abertos, acompanhe com o pensamento, direcionando as tuas melhores energias para o alto, para a divindade, para Deus. E digamos assim, do fundo dos nossos corações: Pai Celestial, nessa hora, Senhor, queremos agradecer pela bênção da vida, agradecer, Senhor, pela possibilidade dessa existência, agradecer por esse palco maravilhoso que é a Terra, que nos permite crescer, aprender, que nos sustenta, que nos protege, que nos permite avançar na Tua direção. Graças te damos, Senhor, pela bênção do corpo físico, esse instrumento divino que nos possibilita a manifestação nesse plano. Graças te damos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, as famílias que temos ou as famílias que não temos. Graças te damos por todo o ensinamento que já nos foi possível assimilar. Graças te damos pelos pequenos passos que já somos capazes de dar na Tua direção. Rogamos, porém, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de amor, de harmonia, de lucidez, de discernimento, que nos ensine a humildade, Senhor, que fortaleça a nossa fé para que possamos estar contigo, assim como estás conosco. E assim, em Teu nome, em nome de Jesus e dos mentores responsáveis por esta casa, em especial por essa tarefa, nós damos a mesma por iniciada nesta noite. Que assim seja. Bom, meus queridos, peço também a Deus que a gente consiga, todos nós, abrir um pouco a nossa mente, o nosso coração e conectar com a energia divina que sempre nos chega. Nos foi solicitado para essa tarefa conversarmos, refletirmos sobre o tema chamado prosperidade. É um tema bem comum, mas bastante complexo. A gente pode observá-lo por muitos ângulos diferentes. Todos nós, e vamos começar do óbvio, né? Todos nós, seres humanos, vivemos, e é fácil a gente observar o nosso entorno e nós mesmos, instigado em busca de felicidade, de algo melhor, de crescimento, de avanço. Somos instigados pela nossa cultura, pela sociedade, mas muito fortemente pelos instintos que caracterizam a humanidade. O ser humano, ele é um ser social. Ele não consegue existir enquanto humano isoladamente. Então, ele precisa se conectar. Os nossos instintos nos impulsionam, por uma questão de sobrevivência, a conectar com o grupo social que nós vivemos, e mais que isso, para nos preservarmos a encontrarmos um lugar de poder dentro desse grupo, um lugar de destaque. Todo mundo está sempre buscando alguma referência de si mesmo para melhorar. E nós vamos chamar isso de prosperidade. Todo mundo quer prosperidade. E quando pensa em prosperidade, pensa, em primeiro lugar, em destaque, em crescimento material. Na realidade social que se vive, crescimento financeiro, conquista de bens, títulos, algum destaque. Todos os seres humanos buscam, de alguma forma, isso. Essa é a parte que você já sabe. Bem simples. Eu pesquisei e formulei um conceito de prosperidade que eu acho que é bem mais conveniente para nosso tema hoje. E vou ler aqui para vocês. Prosperidade é um estado, e vamos grifar essa palavra estado, de sucesso, abundância e bem-estar, que vai além da riqueza financeira, abrangendo também saúde, felicidade, realização social, pessoal e espiritual.
coloquei aqui espiritual, porque normalmente não vai aparecer nos dicionários que vocês pesquisarem, mas é essencial para que o indivíduo consiga ser feliz. No mundo de hoje, e diria modernamente, mas desde a década de 70, se tem feito muitos estudos acerca da felicidade, coisa que as religiões e filosofias muito antigas já falam há milhares de anos. Mas se vive agora na era das evidências, né, da comprovação, então se tem inúmeros dados comprovativos sobre o que faz os indivíduos mais ou menos felizes, inclusive se tem, com bastante acurácia, testes capazes de medir o grau de felicidade das pessoas. Dá para medir. A maioria de nós, na regra, se sente mais infeliz do que feliz. Se eu perguntasse assim, especificamente para ti, qual é o grau da tua felicidade agora? Contigo, com a tua vida, com as tuas relações? Provavelmente ele não ia passar de 7, na melhor das hipóteses, porque tem alguns que vão dizer que minha vida está um horror, está faltando tudo. Quando, na verdade, isso é mais uma interpretação do que uma realidade objetiva. Por muito tempo, nós assentamos a ideia de felicidade observando aquelas pessoas que a gente acha que tem um destaque, porque ele parece ser mais rico, parece ter uma posição social melhor, e às vezes tem, parece que tudo dá certo. E agora, com o advento da globalização, especialmente as redes sociais, quer achar a gente feliz, é só ir lá nas redes sociais e você vê um monte de coisas que parece que todo mundo está feliz, né? Porém, não é a realidade. A gente vive num mundo de aparências, que se assenta na superfície. Nosso foco é muito mais para fora do que para dentro. Isso é muito forte, instintivamente vivido por nós. Então, aparecer e aparecer é muito desejável para muita gente, mas isso efetivamente não faz a pessoa feliz. Porque você não sabe exatamente o que aquela pessoa ou aquelas pessoas que você inveja ou idealiza estão vivendo no seu mundo interno. Só ela, e às vezes nem ela mesma sabe. Está tão perdida de si mesmo que não sabe o que está acontecendo ali. Mas nós precisamos costurar isso com o que a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita nos diz muito claramente que a Terra é um mundo ainda bastante imperfeito. É um mundo onde o sofrimento é uma constante. Não existe um ser humano que entre neste plano de vida sem sofrimento. Isso é fácil de constatar. Vou citar um exemplo que eu cito com muita frequência aqui, que é o fato de que quando você, antes de nascer, estava lá no útero da mãe, estava tudo, na regra, tudo perfeito. Não fazia nenhum esforço, temperatura ideal, não precisava nem se esforçar para respirar, porque a respiração vinha por via cordão umbilical, a alimentação por cordão umbilical, tudo, o conforto, aconchego, nada de ruim. Começou a chegar perto de nascer, a coisa complica. Começa a te apertar, aperta, 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 aperta. Se fosse um ser humano adulto, aquele aperto mataria a pessoa. O feto tem uma capacidade de assimilar muito maior que nós temos. Nasceu, começou claramente o sofrimento. Primeiro, já não é a temperatura ideal, luminosidade não é ideal. Em pouco tempo, você já perdeu a conexão, a proximidade com aquele ser que era a referência, porque distancia. Hoje em dia, colocam o bebê logo em seguida junto com a mãe, mas antes levava um tempão para colocar. Corta o cordão umbilical, tem que respirar. Tem que respirar, é uma coisa que eu nunca tinha feito até então. Faz um esforço, as membranas do pulmão estão colabadas, uma expressão médica, a primeira respiração entra queimando, descola, carne viva. Tu esqueceu isso, mas aconteceu contigo também. Então, aí nesse mundo começou sofrimento, frustração. Mas a mente do bebê, do recém-nascido, que é o quê? Ser
Amado, aceito, suprido, atendido perfeitamente agora. É por isso que o bebê chora. Ele sentiu fome, dói, chora. É o único recurso que ele tem. Se começa a ter que se adaptar com a alimentação, vem as cólicas, chora. E assim tantas outras coisas. Nosso objetivo não é falar de bebês, mas para a gente ver que faz parte da vida na Terra o sofrimento. E aqui eu já estou conectando com o que nos diz a doutrina espírita. Você nasceu aqui, tem um objetivo: evoluir, crescer, te tornar um ser melhor. E não dá para fazer isso sozinho, precisa das interações. Porém, daí a gente fica pensando, e muita gente, quando ainda não compreende bem a doutrina espírita, imagina, bom, mas eu sofro porque devo ter feito coisas terríveis em outras encarnações. Talvez seja verdade. Porém, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e vê que a maior parte do sofrimento que nós passamos na Terra não vem de outras encarnações. Vem das escolhas que nós somos capazes de fazer na nossa trajeto na encarnação atual. Vai lá no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver isso bem descrito ali. Então, grande parte dos sucessos ou insucessos da tua vida é fruto das tuas escolhas atuais. E os que não são das escolhas atuais, são das escolhas que eu fiz na outra vida, nas anteriores. Acho que isso aqui não é tão difícil de compreender, né? Pois é, mas tu não ia falar de prosperidade? Prosperidade, por isso eu grifei aquela palavra estado. É um estado de conexão, de vibração, que me favorece maiores sucessos na minha vida. Como é que é um estado de vibração? Tudo é energia no universo, tudo, qualquer coisa, inclusive teus pensamentos, tuas emoções, tudo é energia. Energia obedece ao comportamento de onda, sobe e desce, sobe e desce. Quanto maior a frequência, menor o comprimento, menos se percebe. Menor a frequência, o sobe e desce é mais visível. Então, quanto mais você evolui, mais constante parece. Mas constante mesmo não tem ninguém, não tem nada aqui na Terra. Aqui a gente está para aprender. Sabe-se que muitas vezes, e eu disse que a maioria são as escolhas desta vida, você faz combinações antes de encarnar para que um determinado estado de coisas aconteça. Vou te dar um exemplo. Isso é regra. Com raras exceções não acontece. Aonde você nasceu? Na família que você nasceu. Isso foi combinado antes. Essa escolha não é de agora. O contexto que você está inserido e as possibilidades desse contexto são combinadas antes. Porém, se você pegar, sei lá, se fosse possível, tem 100 filhos no mesmo contexto, ou nasce 100 crianças no mesmo contexto, não necessariamente dos mesmos pais. As diferenças vão ser visíveis, porque não são iguais e fazem escolhas diferentes. Então, quando a gente consegue trazer isso, isso é muito complicado para a mente primitiva aceitar que ela é o responsável pela vida que ela tem. O responsável último é você. É muito ruim. Mas como que Deus favorece X e não favorece Y? Nós estamos falando da regra. E aí nós vamos passar para o campo da conexão, que eu falei, sintonia, tudo é regido por um princípio de sintonia, lei de causa e efeito, necessidade da lei de trabalho. A prosperidade pode se dar em muitos níveis. Existem pessoas que conseguem aparente prosperidade, e Emmanuel fala disso nesse capítulo que eu citei aqui, no mundo exterior. Às vezes a pessoa é muito rica, às vezes a pessoa tem um grande destaque, mas isso não necessariamente se traduz em felicidade. É muito interessante, especialmente quando as vitórias ou sucessos foram feitas
de uma forma que não conecta com Deus, que não conecta com o amor, com as coisas lícitas. São formas ilícitas, conchavos, interesses, negociações não muito boas, e a gente vê isso bastante no nosso mundo, né? Tá, mas por que é possível? É possível porque é uma experiência, é um aprendizado. Esses seres, de alguma forma, vão sentir os efeitos. Eu estava falando no começo de pesquisas realizadas a nível mundial, e tem bastante, e uma pesquisa muito interessante que se fez com mais de 3.500 pessoas no mundo todo, pessoas de nível de grande destaque social, riqueza, até moradores de rua do mundo inteiro. Essa pesquisa foi muito interessante porque mostrou que não existe uma diferença significativa no grau de felicidade entre as pessoas mais destacadas e moradores de rua. É menos de 2%. Então, estatisticamente, não é significativo. Menos de 2%. Tá, mas como assim? O dinheiro, a fama, a fortuna não faz feliz? Não necessariamente. Não é o que você tem ou não tem que vai definir o grau de felicidade que você vive. Mas, sim, a forma como você significa o que tem e o que não tem. Significa, quer dizer o quê? O valor que você dá. E aí vamos para duas perguntas fundamentais. Quem você pensa que você é? Não precisa me responder. Mas você precisa responder para si mesmo. Quem você pensa que você é? E que mundo você pensa que você vive? Essas duas perguntas definem o teu grau de felicidade. E quando eu digo quem você pensa que você é, eu não estou falando de uma definição meramente racional. É o que tu acredita no teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O que tem dentro, quem você pensa que é que te dá permissão de acesso ao banquete divino. Lembram da festa de bodas? No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, conta que um rei, Jesus falando sobre isso, mandou preparar um banquete imenso e convidou um monte de gente. Alguns não quiseram ir, outros mataram os emissários, etc. Até que ele mandou chamar todo mundo. Ele tinha mandado chamar os de destaque, depois todo mundo. Todo mundo é chamado para o banquete divino. Mas o banquete divino não se assenta em aparências, em coisas superficiais. Ele se assenta na essência. Se não está vestindo a túnica nupcial, isso é uma metáfora, se o teu coração não está em conexão com o divino, você não usufrui o banquete divino. A prosperidade real, ela parte desta conexão. Mas enquanto eu estiver brigando comigo, com os outros, com o mundo, eu não tenho como ser feliz. Posso ganhar na loteria o maior prêmio do mundo, não vai adiantar. E aí vamos pegar outros âmbitos, né? Vamos pegar Jesus Cristo como modelo. Eu costumo dizer para algumas pessoas que se sentem infelizes nas suas relações, pode casar com Jesus Cristo que vai dar problema. O problema não é o outro, é como tu olha para o outro, como tu lida com o outro. E vamos trocar, bota um Jesus Cristo de saia, uma Santa Maria, seja o que for. O outro é só um espelho onde tu projeta as tuas frustrações, as tuas deficiências, as tuas dores. Quem faz a felicidade ou infelicidade é você mesmo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem é que escolhe? Você escolhe. Se dá permissão, e não tem como ter felicidade com o coração carregado de raiva, de ódio, de medo, de culpa. Não tem. Você não vai conseguir. Pode fazer tudo o que o outro fez. Não tem sintonia. Desarma no último momento. Não vai funcionar. A felicidade não está no que você faz ou deixa de fazer. Está em como você se posiciona para sentir a vida que você tem. Por isso, essas pesquisas mostrando que um morador de rua pode estar num grau de felicidade
maior, às vezes, do que uma pessoa de grande sucesso. Às vezes, de grande poder. E nós temos vários no mundo. Muitas pessoas têm muito poder, aparentemente são felizes, mas não quer dizer que sejam. E aí surge outras circunstâncias, porque tudo é sintonia, você acaba atraindo para a volta de si os eventos que você teme ou deseja. Quem você pensa que você é? Você é uma pessoa boa? Faz o bem para os outros e para si mesmo? Está sempre brigando consigo? Está falando mal de si? Às vezes a gente não fala na palavra, mas fala no pensamento. Então, é uma balança energética em que eu preciso equilibrar. E se eu quero prosperidade, aqui não estou me referindo meramente às coisas materiais, como um todo. Se tiver que morrer hoje, você sai daqui bem? Sai feliz? Ou sai carregando a cruz da culpa, do medo, da vergonha, da revolta? Ninguém consegue ser feliz com isso. Brigar com o universo é tolice. Posso esculhambar um pouco mais, é burrice. Não adianta, a gente não tem força. Brigar contra os outros é perder tempo. Brigar consigo é se condenar à infelicidade. Você é a melhor pessoa que você pode ser agora. Aceitar isso, talvez você aceite intelectualmente. Aceitar no coração é o nosso desafio. Quando a gente consegue fazer isso, a gente começa, ao invés de olhar o que falta e ficar repetindo na nossa mente o que está errado, o que não está certo, o que tem que mudar, a gente começa a ver o lado bom. Jesus deu um exemplo, quando passaram ele e os apóstolos por um cachorro podre, todo mundo se tomou de nojo e estavam comentando, ele olhou e sorriu e disse: que lindos dentes tinha esse cachorro. A capacidade de localizar o que está bom, mesmo diante daquilo que parece ruim, é que te dá a potência de prazer, de amor, de satisfação com a vida. Então, esse nível de sintonia ativa uma camada energética, conhecida pelos esotéricos como plano causal. É ali que se faz a negociação com o divino. E a negociação, Jesus disse, pedi e obtereis, e não mentiu para ninguém. É verdade, mas não é com a boca. Pode rezar dia e noite. Se tu não trouxer isso para dentro do teu coração, não vai acontecer nada. Não é com a boca, nem tampouco com o pensamento verbal. É com a emoção. Tanto Emmanuel quanto André Luiz nos dizem que aquilo que chama a nossa atenção, que possui a nossa atenção, nesse capítulo Emmanuel chega a usar esse termo, define, plasma a nossa realidade. Tanto no plano físico, material, financeiro, relacional, de saúde, seja o que for. Cada vez mais se convergem os estudos e é possível a gente entender que tudo se conecta, nada está separado. O estado de reclamação modifica o nível de produções de endorfinas no teu organismo e afeta a tua saúde. Modifica o funcionamento do teu cérebro. E gera um foco de busca de realização. Tudo aquilo que você pensa que é, você fica tentando confirmar que é. Mas é só a tua impressão. A percepção que eu tenho é a minha percepção. Não é igual a de mais ninguém, pode ser parecida com as de algum, mas não é igual. E a gente briga pela percepção. Hoje em dia, então, a gente briga porque aquele lá votou naquele partido, aquele votou naquele outro. Briga por gente que estão roubando o dinheiro da gente. E não me importa de que partido seja. Por que a gente perde tanto tempo com isso? Por que a gente perde tanto tempo cuidando do que o outro está fazendo, deixando de fazer, e não vai usar essa energia a favor de si mesmo?
Então, se a gente quer ter prosperidade, nós precisamos usar o que Jesus disse, o orai e vigiai, mas não é a vida dos outros, vigia os teus pensamentos, vigia as tuas crenças e trabalha para transformar, é aí que a gente vai conseguir mudar as coisas. Sabe-se que aquelas pessoas que são mais capazes de reconhecer a presença e agradecer são mais felizes. Sabe-se que aquelas pessoas que têm um foco no negativo são mais infelizes. Deprime mais, adoece mais, envelhece mais rápido. Então, ciência, filosofia, religião, tudo se conecta. Prosperidade é uma escolha lúcida e consciente. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você puder escolher sair do campo de batalha, sair dos infernos, metaforicamente, e olhar para o céu que já está aqui, para o reino dos céus que já está aqui, você vai começar a ficar mais feliz. Quando ao final de um dia pesar mais na tua balança o agradecimento, o reconhecimento de tudo, inclusive as coisas que você já está melhor, porque hoje você está melhor que era ontem. Faz ainda umas porcarias? Faz. Todo mundo faz. Mas como é que eu lido com isso? O amor cobre a multidão dos pecados. Esse é o desafio. E não importa que o outro não está querendo andar. O outro é problema do outro, não é teu. Tu não vai mudar o outro. Não tem como tu mudar o outro. O único que tu pode mudar é tu. E mesmo assim dá trabalho. Não é fácil. Não basta dizer assim, eu vou mudar. Precisa se disciplinar, precisa trabalhar, e assim vai sendo. Há alguns anos atrás, não me lembro quantos anos, a gente já está quase no fim, mas eu queria contar essa história. Eu já estou há muitos anos dentro do movimento espírita e fazia palestras numa outra casa espírita, lá no centro. E saí da palestra, uma palestra que eu achei boa, sobre amor. Vinha descendo, acelerado, porque eu tinha que pegar meu carro, que estava bem longe, não tinha como estacionar perto ali, e atucanado porque eu ainda precisava ir ao banco, era no tempo que a gente ia ao banco pagar as contas, eu não tinha essa possibilidade de fazer pelo aplicativo. Acelerado para pagar as contas e vinha descendo lá da catedral e lá embaixo tinha alguém gritando no meio da rua. Primeira impressão que eu tive. Meu instinto foi atravessar para outra calçada. E eu rapidamente me segurei. Como assim? Eu estava falando de amor agora há pouco. Vou atravessar porque tem um morador de rua gritando lá. Não, vou caminhar. Quando cheguei uns 20 metros do morador de rua, tomei um impacto energético tão grande que parecia que eu fiquei pelado no meio da rua. A vergonha que me deu. Por que me deu essa vergonha? O cara tinha um estado de felicidade que eu nunca passei na vida. Aí, psicólogo, pensei, está em surto maníaco. Primeiro pensamento. Mas depois eu vi, esse cara, seja como for, ele está mais feliz do que eu jamais fui em qualquer outro momento. Ele estava sentado no chão, uma sacolinha de supermercado com meia dúzia de trapos, achou um caco de espelho quebrado, um pente faltando um montão de dentes, se penteando de manhã e cantando, que eu nem sei que canção era, mas era de envergonhar a alegria do cara. Nem deu bola para mim, passei e fiquei pensando. Aí te faço a pergunta. Você conseguiu conectar hoje um pouquinho com a felicidade? De estar vivo, de estar respirando, de conseguir caminhar, de ter uma casa para voltar, um chuveiro para tomar um banho, algo para comer? Ah, não, isso é normal, a gente não dá bola. E por isso que a gente tem dificuldade de conectar com a prosperidade. Obviamente, nós poderíamos conversar muito sobre isso, mas eu acho que o nosso tempo nos impede de ir mais além. Vamos, então, agradecer. E dizer assim, do fundo dos nossos corações, Pai Celeste, agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste momento, pelas reflexões e energias que se derramam sobre nós agora. Agradecemos, Senhor, porque nos dás a infinita possibilidade de mudar tudo aquilo que nós desejarmos mudar. Rogamos, porém,
que nos fortaleça a fé, para que possamos acreditar que somos capazes de sermos melhores do que nós mesmos, de superarmos a nós mesmos, mas com gentileza, com amor, com confiança e bondade, sabendo que nenhum de nós vive sozinho, que precisamos ter uma utilidade no mundo, que não podemos trabalhar unicamente para nós, mas sim pelo bem de todos. E assim agradecemos as bênçãos e rogamos que toda a humanidade possa ser abençoada nesta noite. Muita paz, muita luz a todos, e que assim seja.